Olá, alunos e alunas da Escola Estadual Joaquim Murtinho. Eu venho aqui abrir a introdução do trabalho do meu grupo, solicitado pelo professor Orion Dias, professor de arte, e o tema solicitado pelo nosso professor de física, Hudson. Tema esse, o qual campo abrangendo todos os seus aspectos, tanto gravitacional, tanto campo elétrico, tanto campo magnético e tanto campo eletromagnético. Porém, isso será um assunto que nos próximos vídeos explicativos, junto a essa introdução, será debatido pelos meus colegas de sala, que falarão dos seus aspectos e conceitos matemáticos sobre campo. Na física, a teoria de campos descreve o conjunto de princípios e técnicas matemáticas que nos auxiliam no entendimento e na análise da dinâmica e distribuição espacial dos campos físicos. Essa área da física estuda, entre outras coisas, como um campo pode passar por mudanças físicas ao longo do tempo e como as interações com o ambiente podem interferir nesses campos. A teoria de campo foi desenvolvida no contexto da mecânica clássica, no século XIX. O objetivo do estudo era descrever tanto o campo gravitacional quanto o campo elétrico. Esse estudo também avalia outras formas de matéria, como os fluidos. Atualmente, a teoria quântica de campos é uma área de pesquisa muito ativa que atua principalmente nos aspectos fundamentais da matéria e da estrutura. A variação na altura do espaço e a variação do tempo interferem no campo físico e são descritas por Lagrange numa equação analógica usada para descrever o movimento de um sistema de partículas. Michael Faraday foi o primeiro a introduzir o conceito de campo durante sua pesquisa sobre o magnetismo. Vários trabalhos posteriores também formularam a ideia de campo. Inicialmente, o conceito de campo tenha sido considerado apenas um dispositivo conveniente para a matemática. Várias evidências levaram a considerar o campo eletromagnético e o campo gravitacional não apenas como campos de força, mas como verdadeiras entidades físicas, detectáveis e mensuráveis. A ideia dos campos como verdadeiras entidades físicas se tornou realmente perceptível a partir da formulação de James Clerk Maxwell sobre a teoria do campo unificado. Maxwell encontrou várias leis experimentais em campos elétricos e magnéticos e as reuniu num sistema de equações diferenciais parciais. Quando falamos de campo, o que você pensa? Imagino que rapidamente você pensará num enorme campo de futebol, ou em um campo de uma fazenda, não é mesmo? Mas hoje não iremos falar sobre este tipo de campo, mas sim de três campos imaginários da física. Imagine você aproximando um metal de outro, e então um metal puxa o outro. Ou uma pessoa mostra uma bacia com fubá em cima e dois metais, e de repente o fubá começa a se mexer. Mágica? Não, é ciência. Os campos elétricos, magnéticos e gravitacionais são mais uma coisa da física que ninguém consegue ver, mas existem. Campo elétrico. Quando um corpo exerce força em outro, sem haver contato entre eles, essa força é denominada força de campo, como gravitacional ou magnético. O campo elétrico é a região no espaço em que se pode atuar uma força elétrica. Toda carga gera ao seu redor um campo elétrico que pode interagir com outro corpo. O que seria o campo elétrico? Bom, o campo elétrico é o campo de força provocado pela ação de cargas elétricas. As cargas elétricas estão sujeitas à ação da força elétrica de atração e repulsão. E de onde saem as linhas de força? Bom, as linhas de força, basicamente, elas saem das cargas positivas e vêm para as negativas, fazendo esse ciclo que acaba sendo o que está mostrando aqui no desenho. E como podemos diferenciar essas cargas? Então, para isso é muito simples. É só
decorar que quando a carga é positiva, ela sofre o processo de repulsão, que ela acaba jogando para fora. E quando é negativa, ela acaba sofrendo o processo de atração, que ela acaba atraindo. E é isso. E como eu faço para achar o valor do campo elétrico e da força atuante? Bom, é bem simples também, porque para isso existem as fórmulas. Então, para achar o valor do campo elétrico, a gente vai usar essa fórmula aqui, que o E vai ser o valor do campo, que você vai substituir lá no exercício da fórmula. E o F vai ser a força atuante e o Q vai ser o valor da carga. E para achar o valor da força atuante, a gente vai usar essa fórmula aqui, que vai ser o valor da força atuante igual ao valor da carga, que no caso é o Q, vezes o E, que vai ser o valor do campo. E basicamente é isso. Campo gravitacional. O campo gravitacional foi estudado por Isaac Newton, responsável pela lei da gravitação universal. O campo gravitacional é um conceito importante para a física. Esse campo demonstra uma interação entre dois corpos massivos. O campo gravitacional também é considerado uma região de perturbação gravitacional. O campo é vetorial e fica no espaço. Olá galera, hoje eu vou falar sobre campo gravitacional. O que é um campo gravitacional? O campo gravitacional é a região de perturbação gravitacional que um corpo exerce ao seu redor. Um exemplo que eu posso citar de campo gravitacional é a atração que a Terra coloca sobre os seus corpos na sua superfície, ou que o Sol coloca os planetas ao seu redor, por exemplo a Terra. Matematicamente, a equação gravitacional é dada por essa fórmula: gravidade igual a peso sobre massa. Reescrevendo ela, será força de interação igual a massa vezes gravidade. Fale-nos um pouco sobre a lei da gravitação universal. Então, a lei da gravitação universal é o seguinte: imagine que tá você e seu amiguinho que você quer pegar na Terra e tem uma força que te prende ao chão e não te permite sair voando que nem balãozinho, como eu te expliquei naquela outra lei. Essa força é igual, ela é constante, mesmo que a massa de vocês sejam diferentes, tipo um pesa 80 e outro 20. Campo magnético. A Terra possui um campo magnético produzido no seu núcleo, formado por ferro e níquel. O núcleo interno é sólido e o núcleo externo é líquido. Os cientistas supõem que o movimento desse líquido e a rotação da Terra criam um forte campo magnético e com que a Terra funcione como um imenso ímã. O campo magnético da Terra se estende bem para o espaço, formando uma camada bem externa ao planeta, a magnetosfera. Bom, eu vou falar sobre campo magnético. O campo magnético ele é uma ferramenta para descrever como a força magnética é distribuída no espaço ao redor ou ao alcance de algo magnético. A força magnética é uma consequência de força eletromagnética. Ela ocorre sempre que os objetos interagem, nos quais as cargas se movimentam no mesmo sentido, posicionando uma força magnética de atração entre eles. Elas se iniciam com duas cargas se movimentando. Quanto mais cargas obtiverem, mais o campo magnético aumenta. As linhas do campo magnético, elas são tangentes, ou seja, não podem ser cortadas. Além disso, elas são curvas por ter origem de uma massa. O ímã é composto por dois polos, norte e sul. Ambos ficam na extremidade do ímã. Existem duas formas, de atração e repulsão. Para a atração, os ímãs de letras diferentes, ou seja, de polos diferentes, sul e norte, se atraem. E eles se repelem se colocar polos iguais, norte com norte ou sul com sul. O que é campo magnético? Campo magnético é a região em volta do ímã que gera as reações magnéticas. É, no caso, o ímã que cria o campo magnético. E como é gerado esse campo magnético? O campo magnético ele é gerado por cargas em volta do ímã. Todas as cargas em volta produzem um campo magnético. Como são as linhas do campo magnético? Elas são tangentes, isso significa que elas não podem ser cortadas. E são curvas que vão de norte para sul no exterior do ímã e de sul para norte no interior do ímã.
Irei falar sobre campo eletromagnético. Campo eletromagnético consiste entre duas cargas concentradas, que é a carga elétrica e a carga magnética. Isso foi estudado, entendido e comprovado pelo físico James Clerk Maxwell. E nisso, as cargas eletromagnéticas elas são como ondas, por isso são chamadas de ondas eletromagnéticas. Um exemplo disso é a luz. Essa foi mais uma mostra de vídeo, foi a 11ª mostra e estamos finalizando por aqui. Tchau, gente.